Está falando aí desse eco da crise que atingiu o governo nas últimas semanas. A revista Veja divulgou áudios de conversas entre o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano, e o presidente Jair Bolsonaro. Os diálogos ocorreram via WhatsApp. Trechos dos áudios e a repercussão estão na matéria da repórter Marcela Lorenzetto, aqui da Jovem Pan. Vamos dar uma conferida. O porta-voz da presidência se esquivou de responder perguntas sobre a divulgação dos áudios de conversas entre Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano. Questionado pelo menos 4 vezes sobre o conteúdo dos arquivos, o general Rego Barros informou que o presidente da República considera que as informações foram devidamente esclarecidas com uma nota e um vídeo enviados à imprensa na segunda-feira. Vamos olhar para frente, o futuro é promissor e é isso que nós esperamos do nosso presidente, do nosso Congresso, da nossa sociedade. Os áudios que revelam conversas entre Bolsonaro e o ex-ministro foram divulgados um dia depois do comunicado. Na terça-feira da semana passada, Bebiano informou ao jornal O Globo que no dia havia conversado com o presidente 3 vezes. No Twitter, Carlos Bolsonaro negou a informação e chamou o ex-ministro de mentiroso. Em um dos áudios que indicam a interação de Bebiano com Bolsonaro, o presidente se mostrou incomodado com a ida dele e dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, à Amazônia. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Na sequência, o presidente cancelou a viagem. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado, que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra, daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Após as acusações de Carlos Bolsonaro, corroboradas pelo próprio presidente, o ex-ministro cobrou explicações. Em texto, ele disse que não seria taxado de mentiroso e reforçou que Carlos não poderia mais seguir transformando aliados e amigos em opositores. A resposta de Bolsonaro veio em forma de áudio, defendendo o filho. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Bebiano respondeu dizendo que o filho do presidente não pode atacar um ministro dessa forma. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão, desculpe. A relação entre o ex-secretário-geral da presidência e Jair Bolsonaro estava estremecida desde a revelação do esquema das candidaturas laranjas. Gustavo Bebiano foi exonerado do cargo na segunda-feira. Logo depois da divulgação desses áudios, o ex-ministro Gustavo Bebiano se defendeu durante entrevista ao programa Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan. O ex-presidente do PSL criticou duramente Carlos Bolsonaro e a influência dele, a influência que Carlos Bolsonaro exerce sobre o pai. Vamos ver. Isso aqui, o Carlos, ele tem um nível de agressividade acima do normal. No Rio de Janeiro ele é conhecido como destruidor de reputações. Na minha opinião, o presidente tinha que dar um basta nisso. Se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos. Diariamente, com esses ataques, com essa metralhadora giratória que ele faz, gera-se muitos inimigos. E o pior que isso, Felipe, é que ele não mede as consequências. Eu não sei até que ponto o poder, a influência, porque o Carlos exerce uma grande influência nas redes sociais. Muita gente inteligente, com discernimento, o segue e o admira,
mas também é uma parcela de pessoas que são radicais, que não param para pensar e analisar os fatos. São pessoas que não analisam o que está acontecendo e simplesmente o colocam como senhor absoluto da razão. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Caio, ainda na declaração, né, que está na entrevista aos Pingos nos Is, o Bebiano falou que o Carlos até atua, né, com a seguinte estratégia, com o método de usar outros perfis para destruir, segundo ele, né, no próprio Bebiano, reputações aí, né? Aparentemente motivo torpe, né? Levou a essa crise do governo por o que os militares tanto reclamam do que seria uma desarticulação nesse governo. Inclusive, eu digo isso pensando e lembrando uma outra frase contida na entrevista do Bebiano, que fazia até menção à oposição. Falou, a oposição não age dessa forma, a oposição age de uma forma articulada e unida e não solta esse fogo amigo, né? Eu interpreto que ele quis dizer isso, né? Quando diz que o PT não ataca o PSOL ou o PSOL ataca o PCdoB, quer dizer, qual a avaliação que você faz dessa crise aí surgida, como eu disse, de uma conversa que, como a gente brinca aqui, parece uma conversa de quinta série, né? É difícil fazer uma análise sobre um fenômeno tão bizarro, né? Uma crise gestada na mídia. Uma crise gestada na mídia a partir de um mal-entendido nas conversas aí entre ministro e presidente. Eu queria fazer um comentário mais de cunho psicológico e até social, porque eu acho possível a gente extrair Você não vai falar da macumba psicológica. Não. Que o próprio Bebiano falou, que o Carlos, aí para o ouvinte... Eu tô tentando entender até agora o que Carlos age é assustador, mas eu ainda não entendi só o que você quer dizer. Só para o espectador que está nos assistindo, o ouvinte que nos acompanha, que pode não ter visto essa entrevista, ele usou essa expressão, Bebiano, que Carlos Bolsonaro teria feito uma macumba psicológica com o pai. E que resultou nessa reação intempestiva, digamos, do aqui não vai ter manipulação, no fim das contas. Aqui né? não quer colocar uma sugestão ali. Aqui não vai ter macumba nenhuma, é só um comentário de cunho psicológico mesmo, porque eu acho que é possível nós extrairmos aí para as nossas vidas mesmo uma lição. Sabe aquela expressão da sabedoria popular que fala o seguinte: você quer ser feliz ou ter razão? Né? Eu sempre achei isso muito interessante porque coloca a felicidade e a racionalidade em polos opostos, mas é uma situação muito comum, especialmente em relacionamento, certo? A sensação que eu tive é que o Bebiano quer provar para Deus, pro presidente e pro mundo que ele, abre aspas, tem razão. Então, que ele não mentiu em relação aos áudios, às conversas com o Bolsonaro. E 2, que ele é um patriota leal ao seu capitão. Acontece que, querendo comprovar que ele agiu de forma ética e moral, né, ele transgrediu a ética e a moral ao vazar os áudios do presidente. E antes que se faça aqui a crítica óbvia, mas espera aí, o Carlos Bolsonaro vazou o áudio do presidente, né, antes. Olha a grande diferença aqui. Primeiro, obviamente foi com o consentimento do próprio presidente da República que retuitou a mensagem. Segundo, a família Bolsonaro vaza um áudio do próprio Bolsonaro. O que o ex-ministro Bebiano fez foi vazar um áudio de terceiro, certo? Do seu interlocutor, numa mensagem privada. E qual que é a agravante dessa situação? É que o interlocutor era justamente o presidente da República Federativa do Brasil. Isso é muito sério. Inclusive, se você considerar os assuntos que foram expostos, né, numa das situações, o Bolsonaro fala sobre estratégia de alocação de recursos para a região norte. Na outra, ele faz um comentário sobre a visão política pessoal dele em relação à Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil. Né? Então, são questões sensíveis. Na minha avaliação, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, isso é inadmissível. Até porque a prova que ele queria de que houve essas interações, ela era possível sem a divulgação do conteúdo. Bastava um print. Ou, para ser preciosista, podia ser encomendado um laudo mostrando que houve de fato interação entre os números. E outra coisa, de que adianta divulgar essa mensagem de teor privado, uma vez que o cara já estava exonerado? Para usar outro clichê, Inês já era morta. Eu quero só que o ouvinte da PAN faça o seguinte exercício para a gente visualizar a gravidade dessa situação. Como você se sentiria se fossem vazadas mensagens de cunho pessoal, com opiniões e críticas pessoais suas no seu ambiente de trabalho?
O ambiente de trabalho do presidente da República é a arena pública. Então, assim, antes de ser uma crise, foi um grande mal-entendido. Para o Bibiano, falar com o presidente por WhatsApp configura, sim, uma conversa. Para o presidente não houve conversa, muito menos em relação ao escândalo do Laranjal do PSL. Então, retornando aí para o começo do comentário e para aquela frase famosa, você quer ser feliz ou ter razão? O Bibiano, ele sai dessa história sem ter razão e infeliz. E, na minha opinião, ele deveria ter aproveitado a saída honrosa oferecida pelo presidente da República naquele vídeo de agradecimento que a gente falou que foi protocolar, mas que foi um gesto formal de despedida pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Caio, Mas deixa eu ele- fazer 2 perguntas. Peraí, deixa eu só falar um negocinho, uma vai. desculpa, pessoal. Não, lá, aqui, vamos lá. assim, um homem ferido em falar isso. em seu orgulho, em sua ética ali, você pode justificar a reação que ele teve. No comunicado oficial, né, do porta-voz da presidência, ele usa uma expressão que caiu um pouco atravessada, né, para quem, enfim, da mídia, que trata todo dia do assunto, que foi assim, uma questão de foro íntimo acabou influenciando ali. Fica nítido que a briga era entre Carlos e Bebiano e que o pai tomou partido do filho, que, segundo críticos, interfere em assuntos do Estado, né, como não deveria acontecer. Essa é a crítica maior. O Bebiano, eu acho, que vaza, enfim, falando da questão do vazamento dos áudios, vaza para mostrar a verdade segundo a ótica dele. Agora, um homem que está dentro do governo, leal, como ele se diz, leal Esse cara, durante Edgar, campanha e durante esse início de governo, que tem à sua Mas frente esse uma era o- secretaria, Caio, responsável por toda a articulação política que vai acontecer entre o governo Bolsonaro, entre o que quer aprovar e o que precisa aprovar para o Brasil o governo Bolsonaro, e um Congresso que não está totalmente garantido e fechado com o... Quando ele vaza isso, ele vaza, obviamente, para buscar revelar uma verdade que, segundo a ótica do Bebiano, deve ser mostrada. Mas esse Agora, esse é o meu argumento. imprensa, Ele poderia ter provado que houve a mensagem sem revelar o seu conteúdo. Isso é Por elementar. exemplo, o Augusto Nunes, quando ontem abriu o Pingos nos Is, tomando para si a responsabilidade desses áudios que saíram na revista Veja e foram mostrados aqui pela Jovem Pan, já se adiantou em falar sobre isso. E o Bebiano estava lá. Ele tinha ele teve todo o tempo para argumentar e discorrer sobre a verdade que ele considera que está à frente desse imbróglio, como eu disse, baseado numa conversa Ô, Edgar, se colocando- infantil até, que não teria nenhuma repercussão no Estado e que virou esse caso que a gente está tendo à frente Colocando aí. no papel do Bebiano, esse cara ele foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente e retuitado pelo próprio presidente e foi colocado para a população como um X9, como um Sim. traidor. Era Entendeu? essa a questão que eu no queria... íntimo dele Um infiltrado. também, ele estava muito ferido, estava Sim. muito Era muito essa Para a questão resolver, que, e assim, para resolver essa questão, ele age Ele foi de essencial. forma, ele faz uma transgressão moral, entendeu? Então, como um erro nunca justifica o outro e geralmente eles se somam e se transformam numa coisa muito pior, a pior forma de você demonstrar lealdade é praticando a deslealdade. E você vazar uma mensagem particular ao grande público é uma forma de deslealdade. Eu não tô peraí, aqui mas questionando. você já vazou com outros presidentes e ninguém mostrou tanto escândalo quanto a isso também, né? O que eu queria colocar aqui de questão, que eu não sei porque as pessoas estão tão chocadas com os áudios do Bolsonaro, quando de outros presidentes já vazaram e as pessoas, inclusive, acharam ótimo nesse caso. Não, mas é que tinha. Só né, que- não sei se você está se referindo aos áudios da presidente Dilma com o Lula, que à época era grampeado com autorização judicial. Nem tô me referindo a isso especificamente. Eu tô falando de vários políticos que já tiveram todo tipo de conversa gravada e divulgada. E nesse caso, não sei por que esse escândalo tá havendo. O que eu queria colocar aqui de questão, e a gente até falou disso essa semana, é de quanto os filhos do Bolsonaro têm sido um empecilho para ele desenvolver um governo razoável que seja. E aí, os dois, você e o Vini colocaram uma questão, que é a questão que me deixa encasquetado. O Bolsonaro retuitou a mensagem do Carlos. Quem retuitou essa mensagem? Foi o Carlos na conta do pai ou o Bolsonaro em sua própria conta? Porque muita gente especula de que o Bolsonaro não controla as próprias redes sociais. De que é inclusive o filho
que toma conta das redes sociais do pai. Então, nesse sentido, eu não sei se pode se colocar na conta que o Bolsonaro corroborou com o filho, se o filho tem domínio sobre as redes sociais, coisas sobre as quais Mas se o Bolsonaro nunca permite falaram. esse tipo de coisa, invariavelmente ele tem uma culpa, uma responsabilidade. Concordo, mas eu acho que esse é o momento da gente parar pra pensar quem tá por trás da rede social do presidente. E o que é muito maravilhoso é que a gente acompanha isso em tempo real pelo Twitter. Eu acho isso um pouco mais assustador que a questão de quem é fiel a quem, quem se responsabiliza sobre o quê, se existiu ou não uma conversa. Gente, isso vai se resolvendo de um jeito macarrônico, assim, Sim. que me dá uma certa aflição. Eu não sei, a minha aflição muito grande é essa, e essa relação também com os filhos, claro. A gente já falou várias vezes aqui, até várias pessoas que apoiam o governo do Bolsonaro foram críticas em relação a isso, porque realmente é estranho que aconteça, né, Edgar? Agora, é uma loucura a gente ficar pegando tweet, retweet, print de conversa, gente. Print de conversa, áudios enviados. E é sério mesmo que seja o áudio do presidente. Pô, o presidente agora manda um áudio e a gente vai ouvir essas conversas. E o que é fidelidade? Quem são os parceiros reais desse governo? Ele tá com quem? Com o próprio partido, aparentemente nem tá. Sabe, assim, é uma coisa muito louca. Inclusive, o Bebiano citou ontem também aquele tweet do Carlos Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro deveria se preocupar com a segurança das pessoas que estavam próximas a ele, e não só dos seus opositores, o que o Bebiano considerou também uma irresponsabilidade do Carlos. E na entrevista também ao Pingos nos Is, ele fez questão também, né, Caio, de ressaltar toda hora a lealdade ao Bolsonaro, porque tem muita gente acreditando que o Bebiano vai falar mais, que vai falar coisas que podem comprometer sobre a candidatura do Bolsonaro, e ele já falou que não. E essa questão da saída honrosa, eu acho que teria sido honrosa se fosse de fato algo de oficial, porque não foi, né? Foi um vídeo que tudo bem, na verdade foi um vídeo oficial, que quer dizer que a mensagem está desprestigiada, né? Por outros lugares, então quer dizer, também de honroso passou também a tipo, gente, que vídeo é esse? É importante também a gente ter um número aqui, ó. É meio recorde desde a redemocratização, pelo menos. O Bebiano é o primeiro-ministro a cair no governo Bolsonaro em 48 dias. No governo FHC foram 323 dias para um ministro cair. No Lula, 385 dias e na Dilma, 157 dias. Acho que na história do governo brasileiro, desde a época de redemocratização, nunca caiu um ministro tão rápido e tão em começo de governo também. O que já expõe uma crise por um motivo governo já em sua nação. Por um motivo besta, né? O Caio, lembrando que o Bebiano, por isso que a gente fica confirmado que assim, a saída dele foi por uma sucessão de fatos atabalhoados nessa comunicação, nessa guerra de egos, né, da política dentro do próprio partido do presidente, nas relações com os seus ministros, porque o Bebiano disse em determinado momento da entrevista, falou assim, olha, ele poderia ter me exonerado com a justificativa de que, olha, não dá mais a quebra da confiança, enfim, você está exonerado, e eu aceito. O problema foi a maneira como a coisa se deu, publicamente, né? Sim. Esse eu acho que foi a grande questão que levou o Bebiano também a conceder essa longa e histórica entrevista para os Pingos nos Is aqui da Jovem Pan, dando a sua versão. Aliás, lembrando que os microfones da Jovem Pan estão abertos, inclusive para o presidente apresentar aí o contraditório, a sua versão desses fatos aí. Eu assisti a entrevista quase integralmente, faltou só um pedacinho para eu conseguir assistir, mas assisti os resumos aqui na programação da manhã da Jovem Pan, né? Uma entrevista exclusiva, de fato histórica, e a sensação que eu tive, pegando um gancho no que o Vini falou, que é de um soldado ferido, afastado pelo seu capitão, com dispensa desonrosa. É aquela expressão famosa nos filmes americanos, né, que é dishonorably discharged, né? Difícil a pronúncia dessa aqui. O Vini mesmo colocou, o Bebiano de fato fala num momento, né, que tem o respeito, afeto e amor pelo Jair Bolsonaro. É o meu presidente. Ele recusou, e isso parece ser fato incontestável, ele recusou um emprego na estrutura federal que renderia a ele mais de R$1 milhão em salários anuais, né? Uma direção da Itaipu, né? Uma possível embaixada também. Declinou convite para embaixadas importantes, porque para ele a questão moral parece ser mais importante, e ele não queria parecer aí um arrivista, um oportunista nessa situação. Mas essa daqueles casos em que a boa intenção
ela tem que vir acompanhada de boas atitudes. Não adianta nada você querer provar a sua lealdade vazando o áudio de uma conversa particular. Esse aqui que é o cerne da questão, eu não estou vendo a mídia falar sobre isso. Essa é uma atitude lamentável e, se tratando de um chefe de governo de Estado, é até perigosa. Então, mas a lealdade também, no caso, não entra no Bolsonaro ter retuitado a fala do Carlos, do filho? Sim, mas com relação a ele ser um mentiroso? Não, mas é um áudio dele próprio. É infinitamente mais leve do que você retuitar o áudio de terceiro, né? A gente tem aí toda uma nova legislação sobre crimes de internet, até na lei de importunação sexual, que colocam a privacidade das pessoas e, enfim, o seu direito à livre manifestação na esfera particular, dão toda uma proteção para isso. Então, eu acho que a atitude do ex-ministro foi muito equivocada. Agora, veja como uma discussão tola como essa atrapalha os planos importantes e necessários do governo, que já sofreu uma derrota ontem acachapante na Câmara, né, no decreto presidencial do Bolsonaro sobre sigilo de dados, apenas 57 votos a favor e mais de 360 votos contra. O que isso seria uma temeridade se a gente for pensar em reforma da Previdência, por exemplo. Né? Então, hoje o Bolsonaro está indo lá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas ele vai precisar contornar essa situação agora, talvez ter uma conversa lá com o Carlos Bolsonaro para aparar as arestas e agora se preocupar com as questões que na hora de colocar filho de castigo. Movem o Brasil. Olha, nunca a expressão fogo amigo foi tão apropriada, né? Vamos